Fala pessoal, aqui é a Realista de Mercado, ou melhor, Jonatas Paim mais uma vez. E hoje eu resolvi trazer para vocês aí o vídeo nesse formato. E o que eu quero com isso com vocês? Eu quero apresentar para vocês aqui uma das estratégias que eu utilizo para fazer o quê? O encarteiramento de ações. Ou melhor, eu tenho esse cliente e eu estou trabalhando com ele a longo prazo. Então, a longo prazo, eu foco em ações de excelentes empresas, de bons setores e boas pagadoras de dividendo. Isso, ao longo prazo, vai gerar para mim o que? Renda. E renda é diferente de patrimônio, mas nós vamos abordar esse tema mais para frente em outro vídeo. Aqui eu quero introduzir a vocês um pouquinho da análise técnica, da análise gráfica que foi criada por Munehisa Roma, e a arte dos candlesticks, né? Foi criada por Munehisa Roma e introduzido no Ocidente por meio de Steve Nielsen. E eu aprendi essa técnica com autores, por exemplo, como Martin Pring, que escreveu o seu livro ali, Análise Técnica Explicada. Nós temos também John McGee, Robert Edwards. Temos o brasileiro Flávio Lemos, que é uma referência em análise técnica no Brasil, e entre outros. Então, pessoal, eu vou estar aqui falando de maneira genérica, só para vocês terem um pouquinho de ideia. Mas eu pretendo mais na frente aí estar apresentando para vocês como que funciona toda a dinâmica do candlesticks, que é essas barrinhas aí, ó. Vocês já devem ter visto esse gráfico em outros lugares, é muito comum, passa no jornal toda vez que fala de investimento, de especulação em bolsa e tudo mais. Então, pessoal, estou aqui com vocês com um gráfico de BBAS3. Quando eu estou fazendo esse trabalho, olha, vai pegando as dicas. Quando a gente está olhando algo a médio, longo prazo, a gente não vai para gráficos de time frames curtos, por exemplo, de 5 minutos, time frame de 60, de 30. Isso é para olhar intraday, que é dentro do dia a oscilação que está acontecendo. Aqui o que eu estou fazendo? Estou acompanhando, mas eu estou olhando a floresta. Então cada barrinha dessa aqui para mim, olha, significa um dia. Então aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó, essa barrinha aqui significa um dia, ou seja, o preço abriu aqui, terminou aqui, no outro dia fez essa vela. Então toda vez que faz esse paviozinho é porque o mercado foi lá, fez uma máxima, fez uma mínima, mas o fechamento foi diferente, entendeu? Olha aqui, o que eu observo para estar trabalhando essa estratégia a longo prazo? O objetivo principal é comprar baixo. A gente não vai vender e realizar lucro, não, porque a gente está fazendo um encarteiramento dessas ações. Nós estamos visando gastar menos dinheiro comprando essas boas ações, tornando sócio dessas empresas, gastando menos dinheiro e tendo mais ações. Porque o pagamento do dividendo ele é dado por um centavo lá, essa divisão é por ações. Então vamos supor que você vai receber aí 49 centavos, 23 centavos, você recebe por ação. Então para a gente aumentar a quantidade de dividendos que a gente vai receber, a gente tem que logicamente aumentar a quantidade de ações. E é interessante, a longo prazo, tem técnicas que você só faz aportes mensais, aportes trimestrais, não importando com o preço. Mas olha aqui, utilizando essa estratégia, utilizando a análise técnica junto com a análise fundamentalista para escolher os bons ativos, para analisar os múltiplos da empresa, analisar todos os dados, os balanços, é bom a gente ter a análise fundamentalista para identificar o papel que a gente vai fazer o aporte e a análise técnica para identificar o time, ou seja, quando a gente vai fazer esse aporte. Por exemplo, para esse cliente meu aqui, eu estou trabalhando com o setor bancário, eu tenho na carteira BBAS, Itube. E aí, qual que foi o primeiro aporte que nós fizemos aqui? O primeiro aporte que nós fizemos aqui foi por volta do dia 5, dia 6, quando o mercado deixou para mim, ó, basicamente esse fundo aqui, próximo desse suporte. Se eu abrir um pouco mais, a gente vai conseguir identificar, olha que o mercado veio nessa lateralização, aqui é a Covid, ó. Começou o Covid, desvalorizou isso daqui tudo, depois reverteu, aí rompeu, subiu, o mercado lateralizou, veio aqui, deu essa explosão, depois devolveu toda essa alta. Próximo desse suporte eu falei, opa, aqui é um ponto interessante para a gente estar fazendo o nosso primeiro aporte.
Fizemos o nosso primeiro aporte aqui, um aporte bem expressivo, bem legal, bem bacana. Hoje esse cliente já está recebendo aí na sua carteira os seus dividendos e contente com essa estratégia que a gente está adotando. Porque a gente está encarteirando, gastando pouco e encarteirando mais, entendeu? Fizemos o primeiro aporte aqui. Aí, por nossa sorte, o mercado poderia continuar caindo, mas não foi o que aconteceu, porque a gente comprou próximo de um suporte forte, então a gente pagou barato, a gente não comprou no topo, esperou toda essa queda para depois subir. Depois disso, a gente ficou aguardando toda essa alta e o mercado começou a lateralizar. Aí que entra. Esse cliente meu virava para mim e falava: olha, vamos aportar, vamos aportar. Aí eu falei: calma, cara. Dinheiro no caixa não é batata quente. Agora a gente tem que esperar o momento correto. Se você entra num ativo só porque ele está subindo, não para de subir, por exemplo, Tesla. Não para de subir, não para de subir, vou comprar. Acaba que você está comprando em região do topo, sendo influenciado pelos os grandes players, pela grande mídia, e aí o que acontece? Quem veio comprado lá de trás, lá quando o preço estava baixinho, vai e realiza lucro tudo em cima de você. Você compra no topo, seu dinheiro desvaloriza 20, 10, 30%. Então, pessoal, vai a primeira dica. A gente não compra só porque está subindo. A gente não compra porque a mídia está falando que o papel está subindo. A gente não compra porque é alta atrás de alta. A gente tem que comprar correções. Então, a gente tem que agir extremamente racional e não emocional. Porque o mercado ele veio fazendo todo esse movimento de alta. O meu cliente falando comigo: vamos aportar, vamos comprar mais, porque tá subindo. Eu: calma, vamos esperar a correção. O mercado lateralizou, deixou pra gente aqui esse padrão, que é uma consolidação, né, forma desse caixote aqui, ou melhor, desse retângulo. Tô esperando. Olha, a análise técnica é uma coisa tão perfeita, mas tão perfeita, que o mercado ele sempre ele arranja, isso é um jargão que a gente usa, ele arranja um motivo para confirmar a análise técnica. Então, com o fechamento de algumas agências, muitas agências do Banco do Brasil, isso deu uma derrubada no preço, mas com as outras notícias aí que eu não vou entrar no mérito delas, porque senão o nosso vídeo vai ficar longo. Aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Até então a gente tinha esse caixote, só que nessa sexta-feira, aí ó, do dia 15, o preço fechou abaixo da mínima do caixote, ou seja, tivemos um rompimento, um movimento de correção de toda essa alta. Aí como que eu analiso para ver se o preço está mais ou menos no alvo? Olha aqui, isso aqui é uma ferramenta que a gente chama de Fibonacci. De toda essa pernada de alta, depois dessa correção aqui, o movimento projetado de 50% acima, o alvo de 100% de Fibo, deu mais ou menos aqui. Olha para vocês verem onde o preço bateu, galera. O preço foi lá, fez a máxima e logo já virou. Então, eu tendo conhecimento dessa ferramenta, eu não vou fazer um aporte, eu não vou comprar aqui no topo. É comprar aqui em alvo de 100% de fibra, é o papel corrigir, ele pode subir mais, claro, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, mas o importante é a gente saber o que a gente vai fazer independentemente do cenário. Esperar, galera, fazer caixa não é algo ruim, isso é interessantíssimo. E olha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. O dinheiro sai do bolso do impaciente e vai para o bolso do paciente. Então o que eu estou esperando? O mercado rompeu, já tracei aqui um movimento projetado, estou aguardando o preço retornar mais ou menos na casa de R$ 33,90. Aqui na casa dos 33, que é o movimento projetado do rompimento dessa consolidação aqui. O alvo é basicamente a projeção dela para baixo. Então vamos ver, acompanhar o mercado. Se o preço vir bater aqui, vou, claro, fazer novos aportes e comprar ação aqui em região de fundo, porque a gente tem que comprar barato para depois vender caro. Mas essa não é a nossa estratégia, a gente não está fazendo um trade nesse papel. Nosso objetivo é encarteirar. E encarteirar, mais uma vez, é comprar mais pelo menor preço, beleza? Então fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato aqui. Vocês vão ver esse gráfico, talvez não vão entender nada, mas que já fique claro aí alguns conceitos que eu estou introduzindo para vocês, beleza? Um abraço e até mais.